gente querida que nos acompanha sempre no nosso Momento Lobo da Costa, pelo canal do YouTube. Novamente estamos aqui para dialogar com vocês. Esse diálogo sempre é a respeito do nosso Francisco Lobo da Costa, da Elvira, do nosso instituto ou da nossa própria sociedade pelotense ou região. E nesse momento nós estamos recebendo para uma entrevista os autores do livro Calendoscópio Lobiano 2. Então é um prazer para nós receber esses escritores que participaram do nosso livro Calendoscópio Lobiano 2. Hoje nós vamos apresentar uma pessoa muito especial, especialmente para mim, que é o nosso diretor do IFSU Campus Pelotas, professor Carlos Corrêa, excelente pessoa que já está na sua segunda gestão pelo Instituto Federal, fazendo algo maravilhoso e que nos possibilitou também essa parceria que temos do Instituto com o IFSU. Inclusive, eu sempre, se vocês nos assistem, eu sempre agradeço, né, ao IFSU, ao Carlos, pela parceria e pelo auxílio que nos dá nas nossas atividades culturais do Instituto. Então, hoje vai ser um grande prazer para nós recebê-lo aqui, conversar com ele e vermos dos seus projetos e, enfim, vamos ver aquilo que ele vai nos dizer e que será muito proveitoso. Eu, como vocês sabem, eu sou prata da casa lá do IFSU, né? E com muito orgulho. E com muito orgulho do nosso querido diretor, Carlos Corrêa. Então, agora, com vocês, o nosso querido diretor, Carlos. Então, gente querida, agora já estamos aqui com o nosso querido diretor do IFSU Campus Pelotas, Carlos Corrêa. Como estás, Carlos? Tudo bem? Tudo bem, obrigado por esse carinho de sempre, obrigado pelo convite, né? E eu acho que um convite teu não é só um convite, é uma ordem, né? Por essa relação de amizade que a gente vem construindo ao longo dos tempos. E é um prazer estar aqui junto contigo e com os teus espectadores aí. Bem, o Carlos, como vocês já sabem, e se leram o nosso Calendoscópio Lobiano 2, o Carlos também é um dos escritores do nosso Calendoscópio, que nos trouxe muito prazer nisso. Então, como nós estamos entrevistando os escritores e importantes personalidades que ali estão, o Carlos é uma dessas maravilhosas e importantes personalidades. Obrigado. E eu gostaria então de perguntar, que é a nossa forma normal de começar a entrevista, quem é o Carlos Corrêa? Tá bem, então eu sou o Carlos Corrêa, né? Tenho 57 anos, natural de Pedro Osório, né? E por uma questão familiar, assim, acabei morando em várias cidades do Rio Grande do Sul, o que também ajudou muito a conhecer um pouco da cultura e das tradições do nosso estado, assim, né? E isso acho que foi um aprendizado ao longo dos anos. Então, tenho essa vivência em várias cidades do Rio Grande do Sul. Estudei, terminei meu ensino médio lá em Passo Fundo, iniciei a universidade lá e acabei depois, numa final de carreira do meu pai, que era ferroviário, acabei vindo para Pelotas, né, com a família, e ingressei na Universidade Católica de Pelotas e cursei engenharia elétrica lá. Então, logo terminei a universidade em 1994, e em 95 ingressei na nossa escola técnica, né, que assim era chamada na época, e ingressei como professor substituto no curso de eletromecânica,
E no final de 95 surgiu um concurso para efetivo e eu acabei passando no concurso e assumi uma das cadeiras, disciplinas do curso. Estou lá há 30 anos, né, como professor da instituição. E hoje, com o maior orgulho, o maior prazer, hoje eu sou diretor de uma das maiores instituições de ensino do país, que é a nossa, carinhosamente conhecida por todos, a nossa Escola Técnica Federal de Pelotas, que hoje é Instituto Federal Sul-Grandense. Ah, certamente. Eu também tive essa honra de trabalhar com o Carlos lá e ser prata da casa, né? Sim. Do IFSU Campus Pelotas. Antes eu passei, como tu, a gente passou por vários nomes, né? A Escola Técnica Federal de Pelotas, depois o Cefet e depois o Instituto IFSU. Federal, Campus Pelotas. Sempre era difícil, quando tu passasse, a gente passa por o Cefet, dizer Cefet. Depois a gente se acostumou com o Cefet, era difícil de dizer IFSU. Agora eu já estou bem integrada, agora eu já estou só falando no IFSU Campus Pelotas, que é um lugar muito especial e eu sei, assim, pelos nossos amigos e vizinhos, e todos querem que os filhos estudem no IFSU Campus Pelotas, porque é uma educação de qualidade, né? Tanto em nível de professores, em nível de educandário em si, de tudo. Na gestão também, é uma gestão de qualidade, isso a gente pode comprovar, até porque o nosso diretor já foi reeleito, né? Já teve uma gestão inicial e foi reeleito para essa segunda gestão e que está fazendo muito bem, né? A gente vê isso. Essa questão, por exemplo, de conhecer a estrutura da instituição. Muitas vezes a gente sai a viajar pelo Brasil representando a instituição e aí a gente coloca e diz, eu sou diretor do Instituto Federal Sul-Grandense Campus Pelotas. E as pessoas perguntam, mas da onde mesmo? Aí quando tu diz Escola Técnica Federal de Pelotas, aí todo mundo lembra e sempre tem uma história para contar, né? Então isso é muito legal, assim, vivenciar essas várias etapas da instituição, mas o que marca, o que ficou na história é o nome Escola Técnica, né? Isso é algo que é importante, assim. E eu não sei se tu gostaria de falar, mas essa gente querida que nos ouve, muitos deles estão colocando os filhos agora, já iniciaram o semestre, né? E não sei se tu queres dizer alguma coisa para eles, assim, o que a nosso IFSU, a nossa escola, tem, assim, de oferecimento para a população? O que eu digo assim, a nossa escola, né, ela tem uma capacidade gigantesca de transformar vidas, né? Assim como transformou a minha, da professora Ângela também. E é um local que gera oportunidades, né? E a gente vê, às vezes, chega um estudante lá carente, com enormes dificuldades, e ele constrói uma carreira na nossa instituição. Ele começa, às vezes, fazendo um curso técnico, né, nos mais variados níveis que nós temos e linhas de aprendizado. Depois ele faz uma graduação, uma pós-graduação, a nível de especialização, mestrado e um doutorado, né? Então ele constrói uma carreira lá dentro. E eu acho que é importante colocar isso também dentro dessa formação de excelência que a gente sempre se preocupou em transmitir. Tem que ficar muito claro que a gente não cobra absolutamente nada para estudar no IFSU. É verdade. Pelo contrário, a gente dá vários incentivos para os estudantes, as pessoas carentes, como auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio moradia, atendimento odontológico, atendimento médico, psicológico, enfim, é uma equipe multidisciplinar que está à disposição desse grupo de estudantes que ocupam o nosso espaço, onde a única preocupação deles é estudar, né? E a gente cobra, né? Porque isso mesmo. A gente cobra. Mas tudo em função dessa qualidade do ensino e do que representa depois quando eles estiverem fora da instituição, que eu sempre digo que é onde tem um estudante formado no IFSU, ele sempre vai ser um multiplicador de vagas e oportunidades, né? E a gente tem essa vivência lá, né, Ângela? Sim.
Isso até posso dizer que recebia, assim, e-mails e às vezes até pelo WhatsApp, mensagens de muitos ex-alunos Sim. meus que disseram que graças à escola, às aprendizagens, um até era supervisor do Banco Itaú, então, quer dizer, ele disse, olha, eu consegui, aprendi bastante Sim. e consegui esse cargo que é algo importante. Bom, e assim, Carlos, a gente sempre vai perguntar como é que tu conheces o Francisco Lobo da Costa? A partir de que? Já conhecias antes? Bom, assim, primeiro marco, primeiro contato, obviamente, que foi com a professora Ângela, né? Porque eu me lembro quando a gente assumiu a gestão lá em 2017, já nos conhecíamos na escola, né? Mas a professora Ângela trabalhava nesse projeto e aí ela disse, Carlos, estou precisando, quem sabe a gente faz uma parceria de tentar divulgar todo o trabalho que a gente está fazendo no Instituto e tal, e a partir dali abriu espaço para fazer os saraus literários, né? Que foi algo marcante na instituição, porque acabou envolvendo várias pessoas lá que acabaram tomando conhecimento da obra do Lobo da Costa, né? Então, primeiro ponto, assim, o primeiro contato foi com a professora Ângela através desse trabalho maravilhoso que ela faz, assim, em defesa da arte, da cultura da cidade de Pelotas, né? Porque isso às vezes é um problema, a questão da divulgação, porque às vezes as pessoas esquecem um pouco da nossa história, né? E o trabalho da Ângela, que é um apaixonado por isso, pelo Lobo da Costa, sim. E também pelo grupo de pessoas que participam lá, que tem um grande número de pessoas, são ex-alunos da instituição, sim, né? São. E que se apresentam, então já vou fazer aqui um convite que eu já tenho feito. Nós teremos um sarau agora no dia 25 de março, terça-feira, que será lá no Instituto São Benedito. Esse sarau, como vocês já sabem, ele sempre é embasado naqueles saraus lobianos do século XIX, que sempre deveria ter um pouquinho de música, poesia, né? E depois uma confraternização. E é isso que nós fazemos no nosso sarau. O Carlos já esteve conosco em vários dos saraus lá no IFSU, que nós tivemos vários anos lá e ótimos. E sabe que o final dessa confraternização é sempre muito prazerosa, porque conversamos, né, comemos alguma coisa, e etc. E antes já tivemos uma boa música. O nosso diretor... músico, professor... Isso, tenor. Já se apresentou várias vezes, inclusive lá no IFSU, por ocasião dos 80 anos da instituição, do Campus Pelotas. E estava muito bonito. Naquela ocasião nós fizemos no sarau, utilizamos trajes de época. Sim, ficou muito bonito. Isso dá ótimo. O Charlie também fez uma apresentação especial. Isso, de poesia. Então, sempre teremos essa parte. Então, aqui já está o convite, não se esqueçam. Convite também para ti, se quiser. Que bom. Estar conosco, então será ótimo. Bom, agora sim, e o Instituto, como tu já falaste, que é uma questão que eu sempre converso com os nossos amigos e entrevistados, o Instituto, claro, só pode ser, tu já conhecesse o Lobo da Costa através dali. Sim. E eu posso dizer que o Carlos fez conosco uma parceria muito boa, interessante e firme, parceria que nos propiciou lançar o Calendoscópio Lobiano 1, né, que ficou pronto, né, a gráfica
do IFSU Campus Pelotas é que realizou, né, a impressão e capa e tudo, e ficou pronta em 2020, mas infelizmente pela pandemia nós só pudemos voltar a imprimir, etc., e dar ao público, nosso querido público, em 2022. Que lá estava o Carlos conosco no lançamento lá na biblioteca pública pelotense. Foi ótimo. Aí, a partir daí, lançamos com o apoio também do Carlos e da gráfica, e eu agradeço ao Glede Nilson, né, o Glede, que nos auxiliou nesses dois livros com o seu trabalho na gráfica, revisão e impressão, e especialmente ao Carlos, que nos autorizou isso. Não, sempre um prazer. Somos parceiros. É isso mesmo. E que a gente pode, assim, com esses 2 calendoscópios lobianos, 1 e 2, levar um pouco mais sobre a história, sobre poesia e sobre conteúdos, né, que foram criados, inventados, mas com base no nosso Francisco Lobo da Costa. E já ouvi dizer que talvez tenha um calendoscópio 13. Sim, nós já estamos preparando. Até já pedimos o apoio. Já conversamos. Sim, que isso é muito importante para nós. Claro. Né? Não, o que a gente poder fazer enquanto instituição nessa relação de parceria, a gente sempre vai estar à disposição. Eu posso dizer que trabalhei com o Carlos lá como professor e também depois, né, como já no nível do Instituto, e que o Carlos é uma pessoa muito acessível, uma pessoa que gosta bastante, não só da educação, mas da cultura, né? Esporte, música, isso, tudo. Teatro. O nosso amigo Flávio Dornelles, que trabalha lá, já se apresentou várias vezes no nosso sarau, vamos convidá-lo novamente, né? Temos projetos, né, para convidar. E, quer dizer, eu dou, assim, nota 10 para a gestão do nosso amigo aqui, que é muito, assim, equilibrado nas suas ações e excelente e firme, e tem uma visão ótima, né, de futuro, de mundo, etc. A instituição, assim, obviamente que o norte dela é uma educação profissional, técnica, de nível superior, mas a gente se preocupa muito com essas questões culturais, de formação de cidadão crítico, né, ético, que conhece a realidade do mundo onde ele está envolvido, né? Eu acho que isso é importante, por isso que tem que ter ações culturais envolvidas, né? A gente tem parcerias com outras instituições também, que a gente tenta propagar isso para as pessoas, né? Porque através desse trabalho, por exemplo, que o Instituto faz em parceria com a gente, quantas pessoas têm acesso a isso, né? E saber da história do Lobo da Costa, né? Do que representa o Lobo da Costa no cenário de Pelotas, a nível estadual e nacional também, né? Isso é verdade. Então, acho que é para isso que a gente serve, o nosso trabalho, o meu lá de gestor da nossa instituição, do Instituto Federal de Segurança dos Campos Pelotas, e da professora Ângela também, agora como presidente do Instituto, né? Sim. E tem mais coisas ainda por aí, né? Isso. Teremos novidades para... Novos desafios. Isso, e coisas para produzir, né? A gente não pode parar, né? Não, pode não. Então, isso é importante. Inclusive, assim, no que diz respeito ao aluno em si, é muito importante essa noção de proporcionar a ele não só apenas
aquele estudo que já todas as escolas proporcionam, mas uma vivência, né? Uma vivência cultural, Sim. uma vivência no próprio educandário, no próprio instituto, né? Federal, em tudo assim. Eu já participei de algumas reuniões agora até, e nós vimos que os alunos também têm acesso, ou tinham acesso ao piano, né? Sim, tem. Através de aulas de música. Encontrei, inclusive, uns ex-alunos meus que estavam lá tocando violão nos momentos, Nos de intervalos, nos jardins, né? E tem o professor Marcos Fragoso, que é o nosso professor de também música, que faz um trabalho muito importante lá com os nossos estudantes. Então, sim. Eles aprendem violão, guitarra, enfim, bateria. Ele fez um trabalho muito legal agora que foi sobre músicas relacionadas ao cinema italiano, que era o Enzo Morricone. Ennio, desculpa. Isso. E ele faz um trabalho belíssimo, assim, e aí os alunos fazem uma apresentação para a comunidade, assim, é um trabalho muito legal, muito legal. Eu no tempo de professora lá, nós fazíamos várias peças teatrais. Sim. E apresentávamos, inclusive, no auditório. Nós tínhamos várias turmas, então cada turma montava uma peça baseada num livro de algum autor importante. E o Lobo da Costa já estava ali. Sim. Então, e aí fazíamos um concurso interno entre as várias apresentações e, por final, aquela que ganhasse apresentaria num seminário que nós fazíamos no final. Que era difícil escolher um, porque olha... que estavam... Os alunos usavam, assim, roupas de época, Sim, adoravam. criatividade. Nós recebemos várias mães que eram magníficas costureiras, que faziam roupas familiares se envolvem. maravilhosas. É muito legal. É muito bom. Inclusive os pais, e isso, todos eles, a família podia ver, né, a apresentação. E eu também gostaria de agradecer ao Carlos, porque nos propiciou novamente liberar o aspecto Lobo da Costa, ensino do Lobo da Costa, dentro do IFSU Campus Pelotas. Eu me lembro que logo que eu entrei, infelizmente, o Francisco Lobo da Costa não estava incluído entre os autores que seriam estudados, né? E aí, claro, depois, eu como sempre gostei do Francisco Lobo da Costa, consegui colocar aí dentro do currículo, né, de literatura, né, na parte do romantismo, o nosso escritor importante de Pelotas, que é o Francisco Lobo da Costa. Sim, temos que valorizar as pessoas da nossa região, né? Isso eu acho importante. Isso é importante. Eu também consegui lá na Universidade Católica, que eu lecionei lá, consegui colocar também, estudávamos o Francisco Lobo da Costa. E isso para nós foi muito proveitoso para o Instituto e acredito que para a população, porque depois que começaram a estudar, etc., me diziam assim, a gente chegava, olhava, placa, Rua Lobo da Costa, pensavam, será político? O que é, né? E não, aí já sabiam. Hoje as pessoas sabem quem é. Que o Francisco Lobo da Costa não é um político, e não foi. Né? Foi um poeta, foi um romancista, foi um contista, escreveu muito bem prosa, verso e escreveu também a dramaturgia. Sim. Né? E aí já sabem mais, a gente fica muito feliz com isso.
Na época do meu doutorado, eu fiz uma pesquisa entre os bibliotecários de Pelotas para saber o que eles sabiam sobre o Francisco. E, infelizmente, alguns não sabiam muito, só que nem sabiam que tinham dentro da sua biblioteca o Francisco Lobo da Costa. E agora a gente já sabe que não é mais assim, né? Que o nosso Francisco já está bem divulgado, né? Até o Marcos lá da Livraria Mundial me chamou porque disse que andam pessoas procurando o Calendoscópio Lobiano 1 e o 2. Que querem os dois para... Eles, olha só, não, que mas beleza, é legal. Isso é muito bom. Bem, então, eu não sei se o Carlos gostaria de dizer mais alguma coisa assim para nossos queridos amigos que nos assistem. Não, agradecer essa oportunidade aqui, né, de dividir espaço com a professora Ângela, assim, e para mim, estar nesse grupo, participar dos eventos do Instituto Lobo da Costa, para mim é um momento de grande aprendizado, de grande satisfação, momento de dividir espaço, conviver com amigos, né? Sim. E ouvir a história do nosso lobo, né? Que é rica em termos de... que representa muito o que era a época, né? Aquele sentimento, aquela angústia de querer fazer diferente, dos amores, é um aprendizado, assim, e Sim. Toda vez que a gente tem esses momentos lá no IFSU, é um momento muito rico de aprendizagem para todos nós, assim. E a instituição sempre vai ser parceira no que for possível lá para que a gente continue avançando e valorizando esse grande artista que foi o Lobo da Costa, que representa a cidade de Pelotas, né? Realmente. Francisco Lobo da Costa, eu sempre falo que foi assim extremamente popular na sua época, né? E todos o conheciam e adoravam, tanto que ele fazia versos assim para aqueles que o fossem visitar, etc. Ele era muito popular. E nós temos um outro ícone que surgiu, que é o João Simões Lopes Neto. O Francisco era 12 anos mais velho que o João Simões Lopes Neto. E o João Simões Lopes Neto, a diferença entre o Francisco e ele é que o Francisco era extremamente conhecido, não só na cidade de Pelotas, mas toda a região. Ele viajava com suas peças teatrais, era aclamado. E o João Simões Lopes Neto, durante seu período de vida, não era muito conhecido, apesar de ter até feito alguns trabalhos para jornais, etc., com textos e tal. Mas ele não era tanto. Ele foi descoberto mais tarde, né, já na década de 1960, quando ele já tinha falecido em 1916. Né? Sim. Então, essa diferença é uma diferença marcante entre esses dois ícones pelotenses, sem dúvida. Né? Mas os dois têm grandes méritos, né? São caminhos diferentes, mas com um mérito muito importante. Bem, e aí eu sempre peço para os nossos queridos escritores que leiam alguma coisa de nosso Francisco Lobo da Costa para vocês. Então, hoje será a vez do nosso querido diretor, Carlos Correia, que vai ler um pequeno poema do nosso Francisco Lobo da Costa. Então, a pedido da professora Ângela, né, vou fazer uma leitura de um poema do nosso grande mestre Francisco Lobo da Costa. Já peço desculpas aos nossos amigos, assim, mas vou topar o desafio. Eu acho que é algo muito especial que a gente tem que fazer. Então vamos lá. O título é Alguém. Ó, não me peças teu nome, que fora um crime dizê-lo. A Deus só basta sabê-lo. Eu e ele, mais ninguém. Ah, que tu mesma ignores o quanto em ti sou incismo.
que há entre nós um abismo que só Deus sabe também. Quando nas horas sombrias da noite invoco teu vulto, por entre as trevas oculto na solidão. Ainda assim tremo e suspiro, e tenho um fundo receio, que me roubem do meu seio, que voejem no coração. Pois desde o primeiro dia em que te vi, fui covarde. Quando te busquei era tarde, nadava no mar de horror. Agora só restam trevas, de um passado já desfeito, e tu vives no meu peito como uma sombra de amor. Então, gostaram do poema que o nosso querido diretor leu? Esse poema o nosso Francisco Lobo da Costa fez para Elvira, depois já de estarem separados, né? Porque esse poema ele está raciocinando que na época que ele a conheceu, etc., até foi covarde porque ele se intimidou em relação aos pais dela e todas as questões, né, da família que se opôs ao romance do nosso Francisco Lobo da Costa, que é uma Elvira. A família adorava o Francisco, mas como escritor. Ele tocava também piano, era, não sei se músico, mas ele tocava e declamava. E era uma casa cheia, como se pode dizer, em termos dos saraus que aconteciam nas casas, né, das famílias pelotenses. Então, a família Arruda adorava o Francisco, mas não o queria para genro. O pai da Elvira não queria. E é claro que aí os dois se separaram. E depois, esse poema que o nosso querido diretor leu é um poema que ele faz, né, uma lembrança daquele caso, etc., que ele até se justifica que, infelizmente, não deu certo. Não deu certo. E não coloca o nome dela para ela não ficar assim, sendo comentada, etc., porque naquela época, né, as moças eram muito recatadas e ele já era um homem que tinha se casado, se descasado, já era separado, e ele não queria, assim, manchar o nome de Elvira, porque realmente eles não tinham mais nada, mas havia um amor entre eles. Entre eles, né? Então... Uma história muito bonita. É bonita a história. Então, gostaram? Agradeço de coração, né, a audiência de vocês, agradeço o diálogo que nos proporcionam fazer com vocês através deste momento Francisco Lobo da Costa. E agradeço ao querido diretor Carlos Corrêa por estar aqui conosco, e ainda mais ler uma poesia do Francisco, né, homenageando o nosso instituto também e a nossa cultura pelotense. Eu que agradeço, Ângelo, o convite. Já peço desculpas, né? Porque imagina eu interpretando o Lobo da Costa. Estava muito bem. Mas eu acho que é muito legal isso, a gente divulgar a nossa história, e já parabenizo o teu trabalho, de todo o grupo do Instituto, assim, por esse trabalho extremamente relevante para a nossa cidade. E o que o Instituto Federal Sul-Granense Campos Pelotas, na minha pessoa, puder ajudar, a gente vai estar à disposição. Muito obrigado. E eu que agradeço e quero continuar sempre com essa parceria, esse apoio que o nosso IFSU Campos Pelotas dá ao nosso Instituto Francisco Lobo da Costa. É primordial para nós. Sim. E agora, nesse ano, vamos ter novidades, né, em termos lá no IFSU, de seminário e outras coisas mais, que depois conversaremos.
Então, obrigado, gente querida, pela audiência. Até um próximo episódio e fique com Deus. E beijo.